Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Meteorologia Básica I. Eu sou o professor Reinaldo Haas e hoje iniciamos nossa jornada no Departamento de Física da UFSC. Mais do que uma aula inaugural, este é o convite para entenderem por que vocês escolheram a profissão mais urgente e estratégica deste século XXI. Vocês chegam à universidade no momento mais crítico da história humana. A meteorologia deixou de ser apenas a curiosidade sobre a previsão de chuva. Hoje, somos a linha de frente da defesa civil, da segurança alimentar, da geração de energia e da própria sobrevivência econômica do planeta. Nossa ciência tem raízes profundas. Por 2000 anos, a humanidade explicou o tempo de forma filosófica, mas o nascimento da meteorologia como ciência genuína exigiu a capacidade de quantificar o invisível. Histórias e observações visuais não eram mais suficientes para prever desastres como as nossas listadas. Nossa ciência tem raízes profundas. Por 2000 anos, a humanidade explicou o tempo de forma filosófica, mas o nascimento da meteorologia como ciência genuína exigiu a capacidade de quantificar o invisível. Histórias e observações visuais não eram mais suficientes para prever desastres como as nossas listadas. A ciência avançou quando passamos a medir. No final do século XVI, tivemos o surgimento do termômetro para quantificar o calor. Em 1643, o barômetro para medir a pressão do ar, crucial para prever tempestades. E no século XVIII, o higrômetro para a umidade. Essas ferramentas transformaram registros qualitativos em dados empíricos. O século XIX revolucionou a coleta de dados. Em 1843, o telégrafo permitiu a transmissão de dados climáticos em tempo real. Em 1869, surgiram os primeiros mapas de isóbaras para visualizar frentes de pressão, e nos anos 40, os balões atmosféricos revelaram pela primeira vez uma visão tridimensional da nossa atmosfera. Nos anos 50, o computador mudou tudo. Cientistas em Princeton desenvolveram a primeira previsão numérica de tempo, com o objetivo ousado de resolver as complexas equações da atmosfera. Ali demos início à era dos mapas gerados por máquinas, que é a base do que fazemos hoje. Hoje, monitoramos o céu com tecnologia de ponta. Os radares, herdados da Segunda Guerra, evoluíram nos anos 90 com a técnica Doppler para avaliar ventos e intensidade de tempestades. Em 1960, o lançamento do satélite TIROS I inaugurou a era espacial, alimentando supercomputadores com redes globais de dados precisos. A história da meteorologia brasileira começa em 1808 com a chegada da família real e a criação do primeiro observatório pela Marinha. Passamos pela instalação da primeira rede nacional em 1888 e a criação da Diretoria de Meteorologia em 1909, até que em 1921 a ciência se desmembrou da astronomia sob a liderança de Sampaio Ferraz. No Brasil, a dor muitas vezes impulsionou o avanço. O trágico naufrágio do rio Apa, em 11 de julho de 1887, com cerca de 160 vidas perdidas no litoral gaúcho, causou forte comoção nacional. O evento evidenciou que o país ainda não possuía qualquer tipo de serviço ou rede de previsão do tempo. Henrique Morizzi, em 1887, descreveu o grande desafio da época, os perigosos temporais de sudeste, conhecidos localmente como carpinteiros. Ele concluiu que sem estações meteorológicas em ilhas oceânicas para detectar esses ventos vindos do alto mar, a previsão no Brasil era quase impossível naquele período. O problema central identificado por Morizzi era que essas tempestades se desenvolviam em áreas onde não havia infraestrutura para observação. Como não existiam ilhas para instalar estações ou telégrafos, o continente era pego de surpresa por ventos fortes e temporais que nasciam no ponto cego do oceano. A ciência respondeu em 13 de agosto de 1917, quando uma nova tempestade atingiu o Rio de Janeiro. Já contando com uma rede telegráfica consolidada, Morizzi coletou dados de várias estações e elaborou a primeira Carta do Tempo Sinóptica do Brasil, um marco histórico que mudou a forma como monitoramos o clima. A partir daí, a meteorologia se organizou institucionalmente. Em 1909, surgiu o INMET, pilar da observação governamental. Em 1958, a Sociedade Brasileira de Meteorologia, SBMET, para unir e regulamentar a profissão. E em 1961, o INPE, nossa ponte para a era dos dados de satélite e clima global.
O ensino superior acompanhou essa evolução. Em 1964, a UFRJ fundou o primeiro curso com o apoio da Organização Meteorológica Mundial. A partir daí, cursos surgiram em todo o país, da USP à UFPA, culminando com a fundação do nosso curso aqui na UFSC, em 2012. Aqui em Santa Catarina, temos um DNA cultural único. Nossa história é moldada pela luta para entender os fenômenos locais. Integrar a importância dos registros históricos com a ciência moderna é o que define a identidade da meteorologia catarinense. Registros de 1811, 1830, 1838 e 1897 mostram que desastres climáticos não eram comuns, mas deixaram cicatrizes profundas. Eram as terríveis lestadas que sempre deixavam a ilha de Santa Catarina e a província sem vegetação, como relatado por José Vieira da Rosa, 1905. Mas o que seriam essas lestadas? As lestadas não são uma descoberta moderna. O professor Reinaldo Haas explica que relatos de enchentes, naufrágios e fechamento de barras de rios aparecem em jornais e peças de teatro desde o século XVIII. Esses eventos moldaram nossa vivência e formam o que definimos como nosso verdadeiro DNA cultural. As lestadas não são uma descoberta moderna. O professor Reinaldo Haas explica que relatos de enchentes, naufrágios e fechamento de barras de rios aparecem em jornais e peças de teatro desde o século XVIII. Esses eventos moldaram nossa vivência e formam o que definimos como nosso verdadeiro DNA cultural. Não temos a melhor meteorologia do Brasil à toa. Assim como o primeiro meteorologista brasileiro, Amaro de Seixas Neto, informado em Córdoba, Argentina, em 1952. Para entender uma lestada, precisamos olhar o processo físico. O vento leste carrega a umidade do oceano, encontra a barreira montanhosa da Serra do Mar e sofre ascensão forçada. O resfriamento do ar gera condensação e chuvas orográficas intensas, com volumes que podem ultrapassar 350 milímetros em poucos dias. A imagem histórica de Blumenau em 1983 nos serve de alerta. Olhar para o panorama geral das enchentes é essencial para entendermos que a nossa ciência não lida apenas com números, mas com a memória e a segurança das populações que vivem nas margens dos grandes rios. Analisando a série histórica do rio Itajaí-Açu, vemos picos extremos em 1880, com 17,1 metros, e 1911. Desde 1852, a cota de emergência de 12 metros foi superada diversas vezes, provando que o monitoramento constante e a análise histórica são vitais para a sobrevivência da região. Em maio de 2024, vivemos uma crise hidrometeorológica sem precedentes no nosso estado vizinho. Mais de 420 milímetros de chuva acumulada em poucos dias afetaram 90% do território gaúcho, uma área equivalente ao Reino Unido. Foi um desastre de escala sinóptica classificado como um evento extremamente raro. A dinâmica envolveu um rio atmosférico, transportando umidade da Amazônia via jato de baixos níveis, JBN, colidindo com uma frente fria estacionária. Dados do WWA mostram que o El Niño tornou o evento até 5 vezes mais provável, e as mudanças climáticas o tornaram até 9% mais intenso. O impacto social foi devastador, com mais de 580 mil deslocados. Vimos também a falha da infraestrutura. O sistema de proteção de Porto Alegre, projetado para 6 metros, começou a falhar com apenas 4,5 metros, devido à falta de manutenção e a uma falsa sensação de segurança histórica. Muitas vezes as equações estão certas, mas a comunicação falha. No RS, previsões e alertas estavam disponíveis com antecedência, mas a informação técnica não se traduziu em ação preventiva eficaz. O meteorologista moderno deve atuar em conjunto com a defesa civil, urbanistas e comunicadores. Apresenta um novo modelo conceitual para chuvas ultra-intensas, o TORO. Sua métrica é o caos, 10 metros cúbicos em apenas 20 a 60 segundos, até 10.000 milímetros/minuto. Isso causa cabeças de água fatais e deixa cicatrizes lineares na vegetação, como os mais de 13 mil torós registrados no RS em 2024. Antes do barômetro, do telégrafo ou do satélite, nossa maior ferramenta era a memória e a arte. Ao integrar nosso DNA cultural histórico com a modelagem de altíssima resolução, a ciência pode finalmente compreender e dominar as tempestades que moldam Santa Catarina há séculos.
Vivemos a maior transição tecnológica desde a invenção do radar. Modelos de IA agora processam dados em milissegundos para o nowcasting ultra rápido, e os grandes modelos de linguagem, LLMs, estão começando a revolucionar a precisão climática de longo prazo, prometendo previsões com meses de antecedência. A relação de Clausius-Clapeyron explica a urgência. A cada 1 grau Celsius de aquecimento, a atmosfera retém cerca de 7% a mais de vapor de água. Em um mundo 1,2 graus Celsius mais quente que a era pré-industrial, temos um reservatório de umidade massivo pronto para alimentar eventos extremos cada vez mais frequentes. Ser meteorologista hoje exige domínio do cálculo, termodinâmica e modelagem numérica, mas também a responsabilidade de interpretar a interação entre oceanos e biosfera, apoiar a defesa civil, garantir a segurança do transporte e integrar sistemas de IA aos dados observacionais. Vivemos o paradoxo brasileiro. Possuímos atualmente apenas um meteorologista para cada 100 mil habitantes. Esse déficit compromete o monitoramento local, mas abre um oceano de oportunidades. O mercado explodiu além do setor público. Hoje há uma demanda crítica no agronegócio, energias renováveis, defesa civil e consultoria climática privada. De Aristóteles aos supercomputadores, dos naufrágios às previsões numéricas globais, a jornada foi longa. A meteorologia moderna exige um entendimento profundo das complexas leis físicas da atmosfera. O desafio do século XXI começa agora, aqui na sua sala de aula. O próximo capítulo desta história será escrito por vocês.